nível do imobiliário de luxo, a tendência global, eu gosto sempre de pensar aquela questão que temos sempre na imobiliária, que tem a ver com o mercado imobiliário tem sempre 3 prioridades, que é location, location, location. E por isso, muito mais do que é o estilo de imobiliário, é a localização do imobiliário. E na área global, mundial, tendem todos os países começam por surgir hotspots, ou zonas onde tem mais procura. Portugal, efetivamente, foi um país que esteve na moda e que era muito atrativo para o mercado de luxo e que, por exemplo, para dar um número, espera-se que em 2025 135 mil milionários mudem de residência. E nesta captação, Portugal já esteve no topo da atração e hoje em dia, eu diria, ainda está no top 5 europeu, mas já aparecem os Emirados Árabes, os Estados Unidos, a Singapura. Portanto, países que estão a apostar nessa captação de investimento estrangeiro na área do imobiliário. A questão em Portugal foi que não se sabe bem porquê, já muitos poucos se lembram, mas não foi assim há tanto tempo. Em 2012 a área imobiliária estava uma desgraça, as rendas não davam rendimento a quem tinha, e normalmente os prédios estavam abandonados. Eu recordo-vos, se quiserem ver, que na SIC deu sobre casas abandonadas ou em ruínas em Lisboa em 2013, e com apenas 3 leis, não custou dinheiro nenhum ao país, com apenas 3 leis se recuperou a imobiliária em Portugal. Foi o Golden Visa, foi os benefícios fiscais e foi o alojamento local. Com estas 3 questões que se colocaram, de 2013 a 2023, restaurou-se todo o centro de Lisboa e transformou Lisboa numa cidade linda, com enorme atração. Nós parámos essa atração em 2018 com os Golden Visas e em 2023 com o resto, e portanto o anterior governo, neste momento ainda sentimos bastante atração, ainda há muitos milionários e muitos estrangeiros a procurar Portugal, mas é um movimento de inércia, já não é um movimento, os motores estão desligados, infelizmente. Nós devemos sempre não ligar a questão da atração fiscal com a questão do atrativo. Portugal é mesmo muito atrativo para famílias por uma questão de ser um país onde não se passa nada, isto é, um país muito pacífico, não há uma manifestação demasiado violenta, nada em Portugal assusta, e Portugal tem um sistema de educação e um sistema de saúde que atrai muito os estrangeiros, exatamente por não se passar muita coisa. Agora, continuam a ser naturalmente, agora menos Londres por uma questão do Brexit, mas Paris, Itália, que mantém algumas atratividades em termos fiscais. A Grécia já está demasiado próximo e já não tem a mesma paz social que nós temos aqui, e por isso nós iremos sempre competir muito com Espanha. Portugal tem uma enorme vantagem de sermos um país mais pequeno, mais simples, mais fácil, e por isso eu creio que Portugal continua a ser um enorme atrativo para o mercado estrangeiro. E porquê é que nós falamos no mercado estrangeiro? É porque é o mercado que tem dinheiro. Este é um problema grave que nós temos no nosso país, é que se esqueceram de tratar da atração de empresas. Estamos hoje a discutir 1% de IRC de empresas, quando nós devíamos ter atraído muitas empresas de forma que os salários em Portugal já fossem uns melhores salários e assim já não dependíamos tanto do investimento estrangeiro, mas precisamos hoje e continuamos a precisar do investimento estrangeiro. Nas zonas que me perguntou, que já agora, é evidente que Lisboa é a capital e, portanto, Lisboa atrai sempre. O Porto tem uma atração de estrangeiros que é muito ligada a alguém americano que casou com uma portuguesa que por acaso era do Norte. Portanto, há sempre uma relação familiar, ou há sempre uma relação industrial, ou há sempre uma relação vinícola com os vinhos. Portanto, o Porto tem muito campo de atração, Lisboa é por ser a capital, e eu diria que há 2 zonas que vão continuar a ser o prime. Uma, em termos turísticos, que é a Comporta, que está neste momento como a terra dos sonhos, portanto, uma zona onde nunca vai haver densidade. É bom às vezes as pessoas pensarem que a zona da Comporta, isto é, de Troia a Melides, é quase a costa toda a Algarvia, mas não há lá
Nem Quarteira, nem Portimão, nem Lolé, nem Faro. Isto é, a densidade vai ser sempre muito baixa e por isso há um enorme atrativo turístico para a zona da Comporta e Cascais, como é evidente, eu diria, é o Mónaco do nosso país, isto é, está muito próximo de Lisboa e é onde há uma maior pressão por clientes de luxo. Então, eu gosto sempre dessa pergunta porque é muito fácil de nós imaginarmos em Portugal. Há outros países que têm essa dificuldade de imaginar como é que vai ser daqui a 20 anos. Como nós normalmente andamos 20 anos atrasados, basta-nos viajar e encontramos logo e vemos logo o que é que se passará daqui a 20 anos em Portugal, visitando outros países. Portanto, aquilo que me parece e que eu estou seguro é que estas duas zonas se vão manter. Por exemplo, a criação de um novo aeroporto, a criação de uma nova ponte vai mudar muito em termos de dinâmica. Eu imagino uma zona como Azeitão, Praia do Meco, Sesimbra, vai passar a ser a Caparica, muitíssimo mais atraente do que era até hoje, porque estava vetada por aquela ponte. E, portanto, há umas variantes que vão acontecer, outras que ficarão para as calendas gringas e que não mudam, mas eu julgo que as zonas Prime hoje continuarão a ser as zonas Prime, mas irão surgir muito boas alternativas a muito curto prazo em Portugal. E a qualidade de vida em Portugal é incomparável. Eu posso dizer que viajo bastante, e os meus amigos até se queixam que eu passo a vida a viajar, e continuo sem encontrar um sítio melhor para viver do que em Portugal.